Olá, turminha! Hoje vamos para mais uma aula de religião e a história de hoje, um mar de emoções. A alegria era contagiante. Todos se sentiam contentes porque finalmente estavam saindo para a liberdade, rumo à terra prometida de Canaã. A expectativa era muito grande. Estavam felizes ao deixar finalmente o Egito e preocupados em organizar a caravana, pois era muita gente. Nem perceberam que, de agora em diante, não tinham mais casa nem abrigo para passar a noite. O que todos esperavam ansiosamente era a chegada à terra prometida. Era aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e animais. A caminhada havia começado animado, mas, com o passar do tempo, começaram a sentir o calor do sol. Porém, antes que o sol se tornasse mais forte, perceberam algo diferente. Uma grande nuvem começou a cobri-los e protegê-los. Deus estava na nuvem e deveriam segui-la, pois ela mostraria o caminho. No final da tarde, a caravana se aproximou do Mar Vermelho e Moisés disse que passariam a noite ali. Novamente, armaram suas tendas, sempre se perguntando como fariam para atravessar o mar. Onde estariam os barcos? Estariam na direção certa? De repente, soou um grito de alarme. Uma grande nuvem de poeira se aproximava do acampamento. Eram muitos homens a cavalo e centenas de carruagens. Uma onda de medo se espalhou pelo acampamento. Seriam os egípcios? O que fariam? Não poderiam voltar, pois à sua frente estava o mar. Como conseguiriam escapar? O povo procurou Moisés lamentando-se. Por que não tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Era melhor termos ficado lá. Moisés ficou triste com a pequena fé daquelas pessoas, mas ele tinha plena confiança de que Deus poderia tirá-los daquela situação. Mas como? Enquanto Moisés falava e acalmava o povo, algo incrível começou a acontecer. A coluna que os protegiam avançou em direção aos egípcios, que ainda continuavam em corrida rápida, e se colocou como uma barreira entre eles e o povo de Israel, obrigando-os a parar, pois não enxergavam nada. À noite, a nuvem cobriu de treva os egípcios, enquanto lançava uma cálida e reconfortante luz sobre o acampamento israelita. Quando Moisés orou a Deus para que os ajudasse, ele disse: "Por que vocês estão pedindo a minha ajuda outra vez? Diga ao povo que marche." Moisés ordenou ao povo que marchasse. As pessoas correram para juntar seus filhos e seus pertences. Deus disse a Moisés que levantasse a sua vara sobre o mar. E nesse momento, um vento muito forte começou a soprar, dividindo milagrosamente as águas do mar, que se ergueram como muros, formando um caminho seco no meio das águas. Não sabemos quem foi a primeira pessoa corajosa que obedeceu à ordem, mas logo todos corriam apressadamente, fugindo dos egípcios, enquanto Moisés continuava com sua vara estendida sobre o mar. A coluna de nuvem ficou atrás dos israelitas, para que não fossem vistos pelos egípcios. Aquela noite foi memorável. Quando o último grupo entrou no mar, a coluna de nuvem começou lentamente a acompanhar o povo. Os egípcios, que haviam dormido um sono pesado durante a noite, acordaram ouvindo o barulho de passos e as vozes dos israelitas que fugiam. Rapidamente, o faraó ordenou que se preparasse para o ataque. Por causa da neblina muito forte, eles não conseguiram perceber que estavam entrando no caminho aberto no meio do mar e nem viram as muralhas de água ao seu redor. Quando o dia raiou e o último israelita atravessou o mar são e salvo, Moisés estendeu a vara sobre o mar e as águas começaram a voltar para o seu lugar. Nesse instante, a neblina que cercava os egípcios desapareceu. Eles puderam perceber que estavam no meio do mar e viram, assombrados, a grande muralha de água. Ficaram com muito medo e começaram a voltar, mas não havia mais tempo. As águas que estavam sendo mantidas como muralhas caíram, rolando pelo fundo do mar, e este se fechou, afogando os inimigos de Israel. Deus não poderia salvá-los, porque eram muito maus e fizeram escolhas erradas.
Então o sol da manhã começou a brilhar lá no alto da montanha, e as águas do mar, calmas e quietas, trouxeram um sentimento de alívio e felicidade para o povo de Israel. Então eles começaram a louvar a Deus com cânticos de alegria. Na história do mundo, nunca antes Deus havia sido louvado por um coro tão grande. Cantai ao Senhor, cantai alegremente ao nosso Deus.